Eu falo porta ou porta. E você, como fala essa palavra? Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros da Paraíba e de São Paulo. Na minha pronúncia, a letra R, no fim da primeira sílaba, corresponde a 2 sons consonantais, chamados de róticos. A pronúncia porta é conhecida como R retroflexo, ou R caipira. Nesse caso, há um movimento de retroflexão da língua em direção ao fundo da boca. É falado aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E para você, Leônidas? Também temos 2 pronúncias para a mesma palavra, Luciane, mas são diferentes das pronúncias paulistas. Ouça, eu falo porta ou porta. Aqui no interior da Paraíba, como em boa parte do interior do Nordeste, temos a pronúncia de uma fricativa aspirada R. Outra pronúncia interessante acontece quando não produzimos o som do R no final da primeira sílaba, e isso acaba afetando a pronúncia da consoante que vem logo depois, como é o caso da consoante T em porta, em que há uma retroflexão deste T. Leônidas é só uma palavra, mas 4 pronúncias. Sim, Luciane. E deve haver mais algumas, se a gente for ouvir a fala nas diversas regiões do Brasil. E você que nos ouve está convidado a mergulhar nesse universo da variação linguística do português. E tem mais! Ouça este podcast para aprender sobre como essa diversidade linguística afeta o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês. Eu sou a professora Luciane Tenani e, junto com os meus alunos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual Paulista, criamos este podcast com o professor Leônidas e seus alunos. É isso aí, minha jovem! Eu sou o professor Leônidas José da Silva Júnior e, junto com os meus alunos do curso de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, adentramos nessa diversidade linguística do português e do inglês. Juntos, aprendemos mais sobre as características da fala do interior de São Paulo e da Paraíba. Este é Sounds and Accents, um podcast para aprender sobre sotaques. Continue com a gente! Olá, pessoal! Eu sou a Camila Rossini, da Unesp em São José do Rio Preto. E eu sou José Victor Pontes, da UEPB em Guarabira. E juntos vamos apresentar esse episódio do podcast Sounds and Accents, um podcast feito por licenciandos em letras da UEPB e Unesp. Trabalhamos juntos com nossos colegas Alice Jungers e Rebeca Trindade, da Unesp de Rio Preto, e com Marceline Costa e Matheus Honório, da UEPB. E, com o apoio de nossos professores, estudamos o tema do episódio 7. Como valorizar as características fonética-fonológicas das variedades linguísticas da formação docente. Agora, vamos apresentar nossas descobertas. Você, professor de língua portuguesa, já se deparou com alguma situação em que um aluno estava cometendo um desvio ortográfico decorrente da variação linguística? Você sabe por que isso acontece? Como você lidou com isso? Quem pode nos ajudar a responder essas perguntas são as áreas da fonética e fonologia. Hoje, veremos alguns conceitos interessantes que explicam alguns desvios. Desta forma, abordaremos a influência da variação linguística, enxergada como um fenômeno que representa a diversidade da comunicação humana, por meio de aspectos socioculturais e históricos, observados pelos estudantes universitários de Guarabira PB, no Nordeste do Brasil, e de São José do Rio Preto, no Sudeste do país. O estudo da fonética representa a forma como os sons são produzidos e percebidos, e a fonologia estuda como as regras formam um sistema complexo particular de cada língua, e, portanto, parte da gramática. A gente vai exemplificar a variação linguística do ponto de vista fonético e fonológico, para demonstrar a importância de valorizar e entender as diferenças comunicativas em 2 regiões distintas do país. Para iniciarmos o assunto, é interessante entendermos que a ortografia é uma convenção social, criada a fim de padronizar as representações das palavras em uma língua. É válido dizer que ela surge e se altera
a partir de processos históricos e culturais. Mesmo que o objetivo da ortografia seja a padronização da norma culta da língua, ela evolui com o passar do tempo, devido a mudanças na fala e conversões sociais. A variação linguística pode interferir na escrita ortográfica porque quando a mesma língua é falada por pessoas de regiões e contextos sociais diferentes, pode gerar variações na escrita em contextos informais, em crianças no processo de alfabetização ou em pessoas com pouca escolaridade. As dificuldades em relação à ortografia podem ser motivadas por alguns fatores. Dentre eles está o processo fonológico, que se dá quando o aluno transpõe características da fala para a escrita. Mas a fala não é homogênea. De onde vêm essas variações? Elas surgem dos aspectos sonoros da língua que incluem a articulação, entoação, ritmo e dialetos, que distinguem diferentes variedades do português falado no Brasil. Muitas vezes, elas são estigmatizadas no ensino tradicional, que privilegia uma norma padrão oral idealizada, geralmente próximo ao dialeto culto do Sudeste. Desta maneira, o dialeto do Nordeste é mais estigmatizado, sobretudo o sotaque, que causa estranheza, dependendo do contexto. Muitas palavras, como nomes de comidas e objetos, são diferentes na escrita e na pronúncia dependendo da região, mas alguns professores escolhem apenas um léxico padrão para ensinar para os alunos e esquecem, muitas vezes, de mostrar a variação regional das palavras. Nem sempre o diferente é errado. Diversas são as causas da diversidade linguística. Uma delas é a regionalidade. Um exemplo fonético da diversidade linguística é o uso do TEP, que é uma consoante que tem seu som formado por um toque breve ou abafado da língua contra o alvéolo da boca, em diferentes lugares do Brasil. Aqui em Rio Preto, costumamos utilizar a variante retroflexa alveolar vozeada em palavras que são grafadas com a letra R, ao final da sílaba, como importa. Segundo a série Sotaques do Brasil, do jornal Hoje da Rede Globo, esse R surgiu no Brasil há 500 anos, quando os colonizadores precisaram conversar com os indígenas, mas nas línguas indígenas não haviam sons de R ou L, então eles inventaram o R retroflexo. Já que em Guarabira, na Paraíba, dizemos porta, uma variante glotal da vibrante TEP. Aqui o R é aspirado ou fraco, em que a garganta praticamente não vibra. É um R suave, em que o som quase desaparece, feito com a ponta da língua, que surgiu no Brasil em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, e a moda da época era imitar o R francês. Um outro exemplo, que pode ser explicado pela obra de Thaís Silva Cristóforo, é o uso da variável D, em diferentes palavras e em lugares distintos. Em Rio Preto, dizemos doida, em que o primeiro e o segundo D são consoantes oclusivas alveolares vozeadas. Por outro lado, em Guarabira, dizemos doida, em que ocorre primeiro uma consoante oclusiva alveolar vozeada, mas depois pronunciamos como doja, sendo consoante africada, alvéolo palatal vozeada. Essas variações não estão presentes somente nas consoantes. Como exemplo de desvio de vogal na escrita ortográfica aqui no interior de São Paulo, é a troca da letra O por U na escrita, pois, na nossa variedade, podemos falar mu quando for sílaba pré-tônica, como em moleca. E no Nordeste, como vocês falam essa palavra, José Vitor? Há no dialeto de vocês algum exemplo semelhante de grafia da vogal diferente do que é previsto na escrita ortográfica? Sim, mas aqui moleca não é uma palavra muito utilizada. Em vez disso, usamos mais a palavra moleque, na qual também temos essa redução vocálica da troca dos sons de O por U, ou até mesmo metafônica por influência de vogais vizinhas. Isso acontece porque a vogal é pronunciada com um som mais fechado, próximo do som U. Outros exemplos aqui na Paraíba são as palavras terminadas em O, mas pronunciamos com o som de U. Exemplos como carro, pronunciado como carro, lado, pronunciado como lado, e tempo, pronunciado como tempo. Embora tenhamos citado a variação fonológica, oriunda das diferentes regiões do Brasil, há também outros motivos que caracterizam os desvios ortográficos da língua portuguesa, como as irregularidades da modalidade escrita da língua portuguesa e as regras ortográficas contextuais. Para além da sala de aula, as mídias sociais, jogos e vivências do dia a dia influenciam na construção e afetam, em alguma medida, a escrita, podendo gerar dúvidas ortográficas. Mas se essas grafias forem usadas de forma educativa para refletir sobre a escrita ortográfica, podem ajudar na construção de vocabulário e reflexão sobre a relação entre fala e escrita.
Bom, foi uma ótima conversa cheia de aprendizados, não é, José Vitor? Ah, claro que sim. O pessoal trabalhou bastante para reunir as melhores pesquisas. Mas agora chegamos ao fim. Por isso, recomendamos que os ouvintes, caso tenham interesse, pesquisem mais sobre o assunto com base nas nossas fontes. Pois é, falar sobre diferentes sotaques no Brasil é muito importante. Muito bom, José. Agradeço sua participação. Foi um ótimo processo de aprendizagem. Também agradeço sua colaboração e de seus colegas. É isso por hoje, pessoal. Tchau, José. Tchau, Camila, e obrigado a vocês por nos ouvirem. Tchau, galera. Obrigada a você por nos ouvir. Obrigado ao Rômulo Borim, do Laboratório de Fonética do IBILSE Unesp, pelo apoio técnico em várias etapas da produção deste podcast. Também agradecemos aos nossos alunos pela criação deste episódio. Pela UEPB, participaram José Vitor Bezerra de Pontes, Marceline Costa de Oliveira, Matheus Honório da Silva. E pela Unesp participaram Alice Junger Santos, Camila Rossini Correia e Rebeca da Silva Trindade. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e IBILSE Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Sounds and Accents. Sotaques Estrangeiros Da Paraíba e de São Paulo.